Nós vamos continuar falando de lei de liberdade. Esse teminha, ao mesmo tempo bonito, difícil e um tanto desconfortável também. Por quê? Porque ele coloca em xeque, ele coloca à prova muitos conceitos e crenças que historicamente o homem sedimenta nas suas práticas existenciais. Então, por exemplo, né, a gente sempre acreditou que tem gente que tem que mandar e tem gente que tem que obedecer. Essa questão de mandar e obedecer, por exemplo, é o produto ainda de um atraso moral da humanidade, né? Porque ninguém tem que mandar e ninguém tem que obedecer. Na verdade, o que deve haver é uma harmonia no campo das relações, em que quem tem determinadas responsabilidades e o domínio de determinados conceitos ou ofícios ou tarefas deve coordenar e ensinar aqueles que têm menos experiência e que sabem um pouco menos. E quem tem menos experiência e sabe um pouco menos, deve se colocar no lugar daquele que, com interesse em aprender e contribuir sempre da melhor maneira dentro de um determinado contexto, deve seguir as orientações na certeza de que todos, fazendo dessa forma, conseguiremos um bom resultado e uma vida boa. Como assim uma vida boa? Esse era o conceito, por exemplo, de Aristóteles, na Grécia clássica, para a ética. O que é a ética por Aristóteles? É a busca de uma vida feliz, de uma vida boa na polis, né, no lugar de convivência comum entre os cidadãos. Então, quando Aristóteles fala de ética, de uma vida ética, de uma existência ética, ele está falando da busca de uma vida boa e de uma vida feliz. O psicanalista Conrado Caligares tem insistido em alguns artigos na imprensa. Eu, inclusive, hoje cedo lá no Sanatório Espírita Vicente de Paulo, estava fazendo uma palestra e falei sobre isso. E ele, na última semana, colocou uma questão muito interessante. Ele disse que o mundo está vivendo uma situação muito nova. Qual? Os adultos estão entrando em extinção. Olha que interessante. Como assim os adultos estão entrando em extinção? É só ver a quantidade de pessoas hoje dirigindo como uma louca, com camisa do Corinthians, passando no sinal vermelho, bebendo no trânsito. Quer dizer, é um comportamento que a gente até entende entre aspas, né, um adolescente, mas um adulto não. Ou seja, os adultos estão entrando em extinção. É comum eu conversar com adolescentes de 70 anos, adolescentes de 80, adolescentes de 60. Como assim? O mundo parece que está se tornando um grande parque de diversões, em que todo mundo só pensa em ter prazer, e principalmente na ideia um pouco infantil de ser feliz. Eu sei que pode chocar o que eu estou falando, mas a ideia de ser feliz na Terra, gente, é uma ideia infantil. Quem já cresceu um pouco sabe que é difícil, né? E quem talvez estiver prestando atenção, com ouvidos de ouvir, sabe do que eu estou falando, né? A gente vai vivendo a vida, vai aprendendo que as coisas não são o mar de rosas que a gente imaginava que fossem. A gente tantas vezes encontra nos caminhos da existência traições de amigos, de pessoas da própria família, familiares difíceis, doenças dolorosas, né, resgates complicados, privações de toda natureza, perdas difíceis da gente superar, de entes queridos que eram um apoio fundamental para a nossa vida e que de repente a desencarnação leva para longe. E a gente, na fé que nos alimenta, a gente guarda a convicção de que um dia nós seremos felizes. Mas quem cresceu um pouquinho sabe que a felicidade neste mundo
é uma felicidade muito relativa. E que cada perda que a gente tem, parece um pedacinho da gente que morre, na esperança de que a gente, inclusive, depois da desencarnação, reencontre. Ó, tem um lugar aqui, viu? Tem uma cadeirinha aqui, ó. Não tem? Tem, ninguém chegou, ó. Pode sentar ali, tem aqui, na frente, ali, ó. Isso. Porque ela tá, a cadeira ali tá guardando um livro, né? Livro não cansa, né? Aí se chegar o dono do livro, você vem para cá, tá cheio aqui, ó. Onde eu parei? Que quando morre alguém, é um pedacinho, morre assim, desencarna, é um pedacinho da gente, principalmente se a gente amava muito, esse amigo, às vezes um pai, uma mãe, um irmão, um orientador, é um pedacinho da gente que se vai, né? O Nelson Cavaquinho tem um samba bonito que ele fala assim: respeite a minha dor, não cante agora, perdi o meu amor faz meia hora, o seu gesto é muito feio, você deve respeitar a dor alheia, o mal alheio, eu também já fui feliz até que um dia o luto encobriu minha alegria. Olha que poesia bonita. Então, às vezes, vocês sabem que a gente precisa ter cuidado até com excesso de alegria? A gente precisa tomar cuidado. A gente não pode ir chegando nos lugares, porque às vezes o mundo não está preparado para isso ainda. Vai que a pessoa está muito mal, se a gente chegar muito alegre, pode ser muito problemático nos lugares. Hoje eu estava ouvindo os foguetes do Corinthians. Gente, eu sei que pode parecer estranho o que eu vou falar, eu não sou contra a alegria, não é isso. Mas eu fico pensando, e os pacientes que pegaram no sono, que tiveram dor a noite inteira no hospital, e que só conseguiram pegar no sono hoje, às 7 horas da manhã, que faz assim 2 horinhas que estão dormindo um sono tranquilo, a gente vai lá com aqueles... Ninguém está nem aí, aquela barulheira, como se todo mundo fosse corintiano. Eu não, até sou assim, eu tenho simpatia, né? Mas assim, daí a esse escândalo todo e etc., vai uma diferença muito grande. Gente, e alguém que está num velório, velando um familiar, será que é gostoso ficar ouvindo esse foguetório? A gente nunca pensa na dor do outro. A gente, no nosso egoísmo, eu estou feliz, e vai que vai, e a gente não pensa na dor do outro, no mundo, não pensa no sofrimento alheio, nessa vida egoísta, essa coisa estranha, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? Com essa maturidade espiritual. Eu ouço muitos pais dizerem assim: eu não me interesso com o que o meu filho vai fazer, desde que ele seja... Como assim? Alguém tem a receita de como que fica feliz ou não? Ninguém tem. Os pais mais maduros, conscientes, né, estudiosos, deviam falar assim: olha, eu quero que o meu filho seja um cidadão de bem, decente, honesto, trabalhador, que não seja um peso para o mundo e que não faça mal a ninguém e que de preferência faça o bem quando possível e que vá embora da terra melhor do que chegou. Daí a ser feliz vai a diferença, ó. Porque está cheia de gente aí feliz e perdendo a encarnação. Vocês duvidam ou não? Cheia de gente feliz e perdendo a encarnação. Então assim, que história é essa? Eu quero que meus filhos sejam felizes. Não, é lógico, a gente tem que buscar a alegria, o prazer, né, viver bem, ok, mas sabendo que a gente está sempre na vulnerabilidade da existência. Esses dias, com a desencarnação do Oscar Niemeyer, uma frase interessante, a repórter perguntou para ele: por que o senhor é ateu? Porque ele estudava numa escola de jesuítas, e logo mocinho ele se tornou ateu.
E aí ele falou assim, porque desde a época da mocidade, eu percebi que o mundo era cruel demais e o homem era frágil e indefeso demais. Eu achei tão bonito isso. Achei lindo isso. Como assim? É um ateísmo alimentado na indignação em relação à condição humana. Quer dizer, é um ateísmo até bonito, porque é um ateísmo humanista. Ele recusa a ideia de Deus, tamanha a sua indignação em relação à dor do ser humano no mundo. Tem uma passagem de São Lucas, que é parecida com essa. São Lucas exercia medicina, Lucano, né, era um médico latino. Ele uma vez estava passando e disse que viu um leproso numa situação miserável, disse que ele se curvou, abraçou o leproso, olhou para o céu e falou assim: que Deus é esse que deixa uma criatura, um filho seu nessas condições? E diz que ele agiu com tanto ódio, com tanta raiva, com tanta indignação, com tanta revolta em relação à condição daquele irmão sofredor, e isso foi tão legítimo, foi tão autêntico, que dizem, né, os estudiosos, que naquele momento o leproso se limpou. Olha que interessante. Se a gente tivesse que dar nome a isso, a gente diria que é uma revolta santa, uma revolta, não é, superior, iluminada. É uma revolta, né, que parte do coração, é um grito que parte da alma, das profundezas da alma, em direção ao amor ao outro, à criatura humana, ao próximo mais próximo ali. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu costumo dizer que os ateus, eu tenho amigos ateus, que têm me dado cada lição, que chegam a me humilhar. Dá até vergonha de vir para o centro espírita. Eu tenho uma amiga que não tem religião, não acredita em Deus, nada disso. Esses dias eu conversei com a mãe dela, e ela dizia assim: ah, minha filha é louca. Eu falei: como assim louca? Ah, ela mora em São Paulo, imagine, que mora num apartamento muito pequeno, ali perto da Santa Casa. Ela tinha feito um tratamento, porque essa moça ainda tem uma doença autoimune, que dá muito trabalho para ela, etc. E aí ela estava saindo ali na Santa Casa de São Paulo, perto do Largo do Arocho, tem uma pracinha ali. Ela viu uma mãe com um bebê no colo, chorando muito. Ela se aproximou da moça. O que foi? A moça contou que era nordestina, o filho estava com leucemia, ia precisar ficar 2 meses aqui em São Paulo, ela não tinha onde ficar, o marido trabalhando lá em cima. Ela pegou a moça e a criança e levou para a casa dela. Aí ela deu a cama dela, ficou dormindo na sala, aí cuidou da criança, a mãe voltou para o Nordeste. Não tem religião, viu, gente? É ateia. Nunca mexeu com essas coisas, com religião, nada disso. Fica rezando, nada disso. Levou, deu a cama dela, cuidou da criança, a mãe voltou para o Nordeste, depois voltou de novo para o tratamento, deu o bebê para ela batizar, sei lá como, fez um cursinho lá, batizou, virou madrinha. E quando a criança ainda vem, a cada 6 meses, fica na casa. Eu falei: igual nós fazemos. Aí a gente vem para o centro, fica aqui, não, porque Pai Nosso, que Ave Maria, não sei o que tem, Dr. Bezerra e tal. Agora eu quero ver quem leva para casa e dá a cama. Chega lá, ó, pode dormir na minha cama que eu fico na sala. Então, são atitudes que mostram o quanto a gente ainda está longe de ser bom. A gente fica nessa lenga-lenga, mas de verdade, a gente está, ó, longe de ser bom. Tá, faz lá uma coisinha, participa de um bazarzinho daqui, outro lá, compra uma pizza, faz uma pizza, vai no jantar. Isso é fácil, qualquer um faz. Quero ver dar a cama. Ó, eu, por exemplo, tenho medo. Colocar qualquer um na minha casa? Não sei, tenho. Por quê? Porque eu ainda não sou totalmente bom. Ainda não estou preparado para ser bom desse jeito. Não consigo, né? Agora, tem gente que consegue, mesmo sem ter religião,
sem ir na igreja, sem ir no centro, sem ficar estudando, sem ficar rezando para cima e para baixo. É a velha história do Evangelho. Senhor, Senhor, e fica no Senhor, Senhor. Muito bem. Então, o que é maturidade espiritual? Por que o mundo está vivendo esse fenômeno do adulto em extinção? Porque a gente faz birra com a vida. Esses dias eu vi uma moça que falava assim, mas eu não me conformo. Eu falava, mas o que você pode fazer? Ela, nada. Então como é que você como assim não se conforma? Como que o sujeito não se conforma? Eu estava preparada para viajar e deu essa chuva. Aí faz biquinho, faz birra, sai dando coice em todo mundo, como se o mundo tivesse culpa das nossas frustrações. Isso aí é um horror. Tem gente que se frustra e sai maltratando todo mundo em volta, achando que o mundo tem culpa porque não conseguiu o emprego que queria, porque não conseguiu o casamento que queria, porque as coisas não deram certo, e vai maltratando as pessoas. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Tem coisas na vida que são... Uma outra me chega, eu não me conformo, você viu como eu estou envelhecido? Falei, que bom. O único jeito de não envelhecer é desencarnar, meu bem. Você quer? Se você não morrer cedo, você vai ficar velhinha. E por mais plástica que você faça, dependendo do caso, vai ficando pior, porque vai ficando bizarro. Fica aquela coisa horrorosa, a sexta-feira 13. Né? Quer dizer, a pessoa não aceita a velhice, tem dificuldade, né? Acha que vai ser eternamente jovem, ou bonito, ou bonita, né? Saudável, etc. Né? Então, a gente precisa aceitar. A velhice chega? Chega. A gente precisa fazer uma declaração de amor em cada dobrinha do rosto que vai se formando. Amanheceu, ontem você estava linda, amanheceu, tem mais 3 aqui. Você fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Por quê? Porque é sinal que você não desencarnou aquela noite. Já está bom, a gente vai ficando. Não desencarnou, está uma beleza aí, né? Então, assim, tem que aceitar. Mas meus filhos não foram pelo caminho que eu queria. Ok, você não manda neles. Eles foram pelos caminhos que eles querem. A gente fica triste? Fica. Mas às vezes também os pais não vão pelos caminhos que a gente queria. Tem isso também. Não só os filhos não vão pelos caminhos que a gente queria, como às vezes os pais também não vão pelos caminhos, e os irmãos, e os amigos, e a mulher, e o marido. Por quê? Porque ninguém é de ninguém, na vida tudo passa. Passa mesmo, ninguém é de ninguém. Somos livres. Essa liberdade é de um desconforto estranhíssimo. Porque a gente nasce sendo hipnotizado por essas crenças sedimentadas no nosso cotidiano. Então tem que obedecer, tem que... Esses dias eu fui num casamento evangélico e o pastor virava para a moça e falava assim, porque você tem que obedecer o seu marido. E ela estava feliz da vida. Primeiro porque casou, que é o sonho de 1 milhão aí, né? Segundo, sabe por quê? Que é bom obedecer o marido? Porque se der alguma coisa errada, você não tem responsabilidade. Não foi escolha sua, você só obedeceu. Ele que se fez. Se acontecer, aí ó, você mandou, eu fiz. Você dorme com a consciência em paz. Então, ser aprisionado é mais fácil às vezes. Porque quem é aprisionado não tem responsabilidade. Quando a gente é livre e as coisas não dão certo, de quem é a responsabilidade? Nossa. Porque a gente escolheu, a gente está livre, a gente faz o que quer, escolhe os caminhos que a gente quer seguir. E aí a responsabilidade é toda nossa. Então lá no livro dos Espíritos, e quando a gente fala de responsabilidade, a gente está falando da vida
adulta. Quando os filhos vão ficando mocinhos, depois adultos, a gente diz assim, olha, você precisa tomar o quê? Responsabilidade. Olha, você já tem que ter responsabilidade. Vamos pensar, ao invés de criança e adulto na Terra, em espírito infantil e espírito adulto. Espírito infantil não se responsabiliza por nada. É o tipo de gente que só se queixa e se acha uma vítima do mundo. Eu sou infeliz porque meu pai judiou de mim quando eu era criança, eu sou infeliz porque meu marido é difícil, eu sou infeliz porque meu chefe é chato, eu sou infeliz porque não vem só poeira de casa, tem gente que é assim. Não vem só poeira. Eu limpei a casa, 2 horas depois, estava tudo encardido, e ainda brega, né? Cardido de novo, né? Quer dizer, a pessoa, ela é sempre uma vítima de alguma coisa. Em outras palavras, esse espírito é um espírito imaturo, porque ele não se apropria da sua existência. Ele está sempre jogando a responsabilidade em alguém, etc. Né? Que nome isso tem? Na filosofia existencial, o Sartre dá isso o nome de má-fé. O que é a má-fé? A má-fé é a experiência segundo a qual a gente atribui a outros ou a coisas fora de nós a responsabilidade pela nossa condição emocional, pela nossa condição psicológica e assim por diante. São pessoas que, em geral, passam o dia se queixando. E o que é mais triste, o ser humano se transforma na sua própria queixa. Olha que interessante. A queixa é um hábito. É um hábito. A gente vai se habituando a se queixar de tudo. E vai se tornando uma pessoa aborrecida, desagradável. De repente, quando a gente percebe, a gente se vê super sozinho e não entende por que está tão sozinho, que ninguém liga. Ué, ninguém dá conta. A gente só se queixa. A gente se tornou uma pessoa, né, queixosa, que se lamenta, que se acha uma vítima, nada está bom, tudo tem que criticar alguma coisa, tudo tem uma coisa ruim, tudo é pesado, tudo é triste, tudo é para baixo. Ninguém dá conta. Então, o que é sair da infância e ir para a vida adulta, do ponto de vista espiritual? É entender que a vida está longe de ser aquilo que a gente sonhou que ela fosse. É assim mesmo? É assim mesmo. É entender que dor, dificuldade sempre existem e não marcam hora para chegar. Então, de repente, está tudo tão bem e tem alguma dor prestes a nos visitar e que a gente precisa ter paciência, sabedoria, resignação para encarar, para tocar a vida, sem fazer biquinho, sem fazer birra. O que é fazer birra? Por exemplo, não tive, também não vou mais em tal lugar. É reagir, né, como se a vida fosse comércio. Deus não me deu aquilo que eu queria, também agora eu não vou fazer aquilo que eu tinha em mente também, aí por desafio. Não, é ir tocando a vida. Faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro, vamos ver se vocês estão bom de samba. Faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro, toca o barco devagar. Tá legal. Paulinho da Viola. Pelo Espírito de Deus, né? Porque agora é tudo pelo Espírito. No movimento espírita ninguém pensa sozinho mais, é só psicografia. Tudo quanto é livre pelo Espírito. Dá a impressão de quem está encarnado perdeu a capacidade de pensar. Precisa dos Espíritos pensarem para a gente o tempo todo. Eu estou louco para pegar um livro qualquer dia
de um espírito encarnado e bom, bem escrito, bacana, né? Porque tudo é pelo espírito, pelo espírito. Daqui a pouco o povo vai errar e vai fazer, bateu, não, desculpa, foi pelo espírito tal, né? O erro também. O que é isso? Má fé. A tentativa de fugir da própria responsabilidade sobre a vida. Ah, a vida está ruim? Nas condições em que ela se encontra, seja criativo, invente moda, né? Eu acho que a vida aí do Oscar Niemeyer tem uma série de lições, né? Por exemplo, a gente lendo aí a imprensa, eu fiquei encantado, porque quando ele fez 100 anos, ele começou a ter aulas particulares em casa de física, química, astronomia, matemática, geopolítica, coisa que os adolescentes estudam. Olha que coisa bonita. Aos 100 anos, ele quis voltar a estudar física, química, matemática. Olha que maravilha. Por quê? Porque o espírito está inteiro ainda, né? O nosso corpo vai ficando capenga e etc. Mas a gente não vai na academia fazer exercício para manter o corpo bonitinho, caminhada, dieta. A alma também precisa de exercício. O que é o exercício da alma? Leituras edificantes, conversas elevadas, né? Já notaram como o mundo fala? Como as pessoas, de modo geral, falam, particularmente sobre aquilo que elas nunca leram sobre. A coisa mais comum é a gente encontrar pessoas que têm sempre opiniões sobre tudo, particularmente sobre o que desconhecem. Então o mundo fala demais. A gente precisa aprender a ficar um pouquinho mais quietinho, ouvir mais, criticar menos, cuidar da própria vida, ler coisas interessantes, consultar o dicionário, ver filmes que nos ensinem coisas, né? Nos relacionar com gente interessante, independente da idade, da condição social, né? É gente interessante, seja pobre, rico, jovem, velho, homem, mulher, hétero, gay, espírita, católico, gente interessante. É bom a gente estar em contato com gente interessante. O que é gente interessante? Gente boa, que dá gosto, que é gostoso conviver perto, que a gente aprende coisas, né, conversando, trocando uma ideia, né, auxiliando de alguma forma, fazendo alguma atividade, algum trabalho, escrevendo, pintando, lendo, indo fazer lá uma sopa na creche, auxiliando um doente, empacotando alguma coisa. Quer dizer, não deixar que a vida se torne um tédio existencial. Isso é uma bênção, não é uma sabedoria, a capacidade de preencher com coisas boas, capacidade de ver beleza nas coisas, né? Olha aí, a gente está passando num lugar, um supermercado, uma floricultura, vê as flores bonitas, para um pouquinho, olha que beleza essa flor, que maravilha, de se encantar. Quando a gente perder a capacidade de se encantar com a beleza, tem alguma coisa muito estranha acontecendo com a gente. Se encantar com uma criança, né? A gente olhar uma criança, fica encantado com aquela criança e brinca um pouquinho, e etc., né? Essa semana eu estive com uma moça, que é uma parente minha, e ela tinha um problema congênito, que ela nasceu com uma deformidade, um tumor, né, no rosto, e desde criança era muito estranho, porque onde ela ia, as pessoas olhavam. Imagine para uma criança como é isso, né? Aquela mancha no rosto, e etc. e tal. E a família sempre investiu muito, com muitos recursos, e etc. E fizeram várias cirurgias, e ela foi ficando boa. Hoje ela tem algumas pequenas cicatrizes, quase imperceptíveis. E ela está se formando em medicina numa boa universidade. E há muito tempo eu não havia, e havia essa semana. Reencontrei alguns familiares, e ela estava com o pai, que também é médico, etc. E ela disse assim, olha, eu quero te revelar uma coisa. Falei, o quê? Ela falou, quando eu tinha 3, 4 anos, eu já sofria muito, porque todo mundo me apelidava. Eu era a mancha,
a feia, a monstra, na escolinha que eu estudava. As crianças zombavam de mim. E você me pegou no colo, olhou para mim e disse assim, nossa, eu costumo brincar muito com a criançada, e ela me disse, eu não me lembro, ela falou assim, nossa, onde você comprou esses olhos tão lindos que eu quero comprar uns assim para mim? Você tem os olhos mais lindos que eu já vi. Ela falou, e aquilo mudou a minha vida. Olha que coisa interessante. Porque todo mundo só via a mancha. E pela primeira vez, e quando meus pais falaram, não, você é bonitinha, eu sabia que eles estavam mentindo. Mas você não falou que eu era bonita. Você falou dos meus. E eu comecei a olhar e eu me apaixonei pelos meus olhos. E a partir dali, todo dia eu olhava e dizia assim, nossa, tudo bem que eu tenho essa mancha, mas os meus olhos... E a gente às vezes não tem ideia do que fala para uma criança e do impacto que isso pode ter para a vida inteira de alguém. Olha que interessante. E eu não lembro disso, eu falei, olha, eu não me lembro disso, mas eu agradeço, que bom, né? Que desde criança você... E aí, né, foi um reencontro muito bonito e etc. Então, assim, a vida não é fácil. A vida é difícil. E já que ela é difícil e a gente não tem como mudar isso, a gente tem que educar o olhar para as coisas boas da existência. Isso é a educação do olhar. Tá tudo ruim, tá, mas não tem nada, não tem nenhum ângulo para a gente olhar que pode ser bom. Tem nada de bom, é tudo ruim, tudo é para baixo, tudo é terrível. Não, vamos cultivar o hábito de olhar as coisas boas, bonitas, tranquilas, né? Eu quero sugerir um filme para vocês, que eu vi há um tempo atrás e fiquei encantado. Quem sabe baixar na internet, pode baixar na internet. Quem quiser pegar nas locadoras. É um filme francês, com Gérard Depardieu, chamado Minhas Tardes com Marguerite. Alguém viu esse filme aqui? Minhas Tardes com Marguerite, que é Marguerite, né? Marguerite? Marguerite. Né? Minhas Tardes com Marguerite. Você viu, não é, esse filme? Já ouviu falar? É lindo. Veja esse filme. Principalmente quem tem medo da velhice. Vê esse filme. Lindo, sublime, delicado, coisa boa. Sabe por quê? Já faz algum tempo que eu decidi que eu não vejo mais filme triste. Porque a vida já é difícil demais para a gente sofrer no cinema e ainda pagando caro a entrada. Então, quando eu vou ver filme, que eu começo a sofrer, que eu começo a chorar, eu saio e vou comer pipoca, tomar chopp no Pinguim, acho uma beleza. Eu falo, não, para com isso. De tristeza basta a vida. Agora, tem filmes que são bonitos e ensinam a gente, né, coisas sobre a vida, né, ensinam a vida a ficar melhor. Esse filme é um deles. Minhas Tardes com Marguerite. Vejam esse filme. Lindo, delicado, bonito. Muito bonito mesmo, é um filme muito interessante, que a gente aprende muito com ele, né? As possibilidades da existência, né? Então, essa é a ideia, né? É a gente desenvolver uma certa sabedoria, abrir mão de sonhos fantásticos, entender que a vida está longe de ser esse oba-oba que a gente sonhou na juventude, mas que também tem um monte de coisa boa que vai acontecendo no dia a dia e que passa despercebido, porque a gente fica tão preocupado com coisa extraordinária que o arroz com feijão do dia a dia, a gente não consegue sentir prazer com ele, porque a gente fica sonhando tanto com o caviar, que aí a vida passa, o caviar não chega e a gente não saboreou o arroz com feijão. E a vida é assim. Ah, mas eu queria tanto um marido diferente, novo. Faz assim, se você acha que você ainda consegue outro, larga do velho e pega um outro. Se você também não tem... sabe o que eu acho um barato? Gente que é infeliz no casamento e fala assim, eu queria tanto diferente, fala, sai, fala, não, deixa que ele sai.
além de você não estar feliz, você quer que o outro saia para você não se sentir culpado. Porque aí se der errado, você olha para o outro e fala, ele que quis sair. É a má fé. Ninguém toma atitude. Quer dizer, você não gosta do osso, mas não larga o osso. Então faz assim, começa a saborear o osso. Dá uma ruidinha, uma lambidinha. Joga um temperinho. Já que você não larga o osso, para de sofrer com o osso. Faz o osso ficar bom, faz um caldo bonito. Esses dias uma amiga muito engraçada falou assim, minha avó não queria desencarnar do jeito nenhum, estava fraquinha e tal. E eu conversava, vó, desprende minha filha. Né? Está aí, 150 anos. Né? Diz que a veinha não dormia, porque se ela dormisse, ela desencarnava. Uma fraqueza total. Ela falou, eu fiz o seguinte, eu cansei desse negócio de aguinha fluida, passe, fui lá e fiz um belo caldo de ossobuco, com coisa, né? E a velha estava na sonda, e etc., e colocou na sonda, a velha deu uma reagida, ficou bem, conversou com todo mundo e desencarnou. Ela falou, eu descobri, ela precisou tomar um caldo para criar força para desencarnar, porque ela estava tão fraca que não tinha força para ir embora. Às vezes a vida é assim, né? A gente precisa de um caldo para sair fora dos problemas, né? Qual que é o caldo para a gente sair fora dos problemas? Uma boa leitura, uma prece, o evangelho. Está difícil? Se alimenta. Está muito fraco? Tem um livrinho chamado O Evangelho. Abre o Evangelho. É o ossobuco do Espírito, o Evangelho. Ele vai te alimentar. E aí você vai se sentir mais forte para tomar decisões na sua vida. Inclusive desencarnar, mas pelo amor de Deus, com calma. Ok? E aí a gente vai aprendendo a ser adulto. Até que, como diz o poeta Manuel Bandeira, chegue a morte. E quando ela chegar, ele diz assim, quando a indesejável das gentes chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo. Talvez eu sorria e diga, olá, ineludível, o meu dia foi bom. Pode a noite descer. A noite com os seus mistérios. Encontrará lavrado o campo, a mesa posta, a casa limpa, com cada coisa em seu lugar. E que Jesus nos abençoe.